Olá, boa tarde a todos, bem-vindo mais uma vez, mais uma semana aqui comigo. Meu nome é Elisângela, sou terapeuta floral e reikiana e eu criei esse canal para que nós possamos semanalmente falar sobre assuntos emocionais, assuntos relacionados com os nossos desequilíbrios emocionais e como os florais e o reiki pode auxiliá-los, né? Essa semana nós vamos falar sobre as perdas, tá? A dor da perda. Por que é tão difícil perder, né? E quanto sofrimento uma perda traz pra gente? Como que nós temos que lidar com essas perdas, né? Então eu tenho aqui o meu esqueminha, tá bom? Para que a gente possa tornar o mais produtivo possível esses minutinhos aqui comigo, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a perda mais difícil, que é a perda física. Né, aquela perda quando nós perdemos aquela pessoa para a morte, aquela pessoa se foi e nós não sabemos quando iremos vê-lo novamente, né? Para quem acredita em vida após a morte, aquela perda de ausência, aquela perda da certeza que a pessoa não vai mais voltar. Então, essa perda é uma perda absoluta. É uma perda que eu não vou comentar tanto aqui nesse vídeo, tá? É uma perda que ela precisa de um momento somente para ela. Mas junto com essa perda, nós também temos um aprendizado por trás disso tudo. Nós vamos ter lembranças que nós vamos carregar com a gente e algum crescimento interno essa perda vai trazer para nós. Mas não vou me atentar muito a esse tipo de perda, tá? Tirando essa perda, que é a mais pesada, né, que nós temos outros tipos de perdas, né, que seriam perda, por exemplo, nós já começamos a perder, nós já nascemos e já perdemos, né? Quando nós nascemos, nós já perdemos aquele conforto do útero materno, da barriga da mamãe, então nós já saímos dali e vamos ter que enfrentar o mundo, vamos ter que vencer os nossos obstáculos, vamos ter que crescer, amadurecer. Essa já é a nossa primeira perda. Daí para frente nós só vamos colecionando perdas, né? Nós vamos perdendo a infância, nós vamos perdendo a inocência, nós vamos perdendo a juventude, nós vamos perdendo amigos pelo caminho, às vezes por algum motivo bobo, nós perdemos, às vezes por uma discussão tonta, nós perdemos também amigos, histórias, quando nós mudamos de cidade, somos obrigados a mudar de cidade, nós perdemos o convívio familiar, quando nós crescemos, nós somos obrigados a sair de casa, a também lutar pelo nosso espaço, certo? Que mais? Nós perdemos os filhos para o mundo, né? Quando os nossos filhos também crescem, eles também têm que ir embora, têm que ir para o mundo, têm que conquistar o seu espaço, o seu mundo. Nós perdemos o emprego, nós perdemos às vezes dinheiro, nós perdemos uma posição financeira e todo aquele rol de amigos que estavam junto com ela. E nós somos obrigados a se adaptar com isso tudo. Todos esses tipos de perda, também temos perda de sonhos, né? Abrimos mão de tantos sonhos nossos por obrigações familiares, por obrigações que são mais importantes para nós. Então, todos esses tipos de perdas, eles são dolorosos, dói muito na gente. E esses tipos de perda, ele vai nos acompanhando e nós temos um aprendizado com isso, nós temos um amadurecimento com isso e tocamos o barco, damos um outro passo em seguida, né? A perda da saúde, da vitalidade, quando nós temos já uma certa idade, o avanço da idade, ele nos mostra. Nós podemos ter dois olhares em cima disso, né? Ou aquele olhar, puxa, eu estou velho, eu estou incapacitado, ou aquele olhar, nossa, puxa vida, quanto eu já vivi, né? Quanto que eu já vivi, o quanto meu corpo já produziu, quanto eu já tive de saúde, e agora eu tenho que me adaptar a esse novo espaço, esse novo momento que eu estou vivendo e tentar me adaptar o melhor possível a essa nova fase que eu tô vivendo. O que mais que nós temos de perdas? Acho que eu já falei quase todas.
perdas emocionais, né? Que eu falei, que aquelas expectativas que a gente cria na vida, que nós vamos casar, nós vamos ter uma família perfeita, nós vamos ter filhos perfeitos, um marido perfeito, uma casa perfeita, e de repente as coisas não vão como a gente espera, né? Como a gente tinha combinado com a gente mesmo. Então as frustrações, né? Elas são as perdas que a gente levantou sobre expectativas que não se concretizaram. Mas então, o que são essas perdas? Essas perdas simplesmente são experiências que nos modificam de alguma forma. Toda perda que nós passamos, ela nos traz uma mudança. Ela nos obriga a uma mudança de comportamento, a um amadurecimento, a uma forma diferente de olhar a vida e olhar todos. Porque nós somos obrigados a fazer isso. Se a gente não aceita a perda, se a gente cruza os braços e fala assim, não, eu não aceito essa perda, não aceito, bate o pé com a vida, e aí o que acontece? A pessoa frustra, a pessoa mingua, a pessoa fica parada naquele momento, e quando ela menos pensa, quando ela menos espera, ela olha para trás e ela já perdeu a coisa mais rara da vida dela, que é a vida, que são os momentos que ela poderia ter vivido e que ela deixou de viver porque não aceitou determinadas perdas. Então as perdas, elas têm um sentido na nossa vida, ela nos obriga a amadurecer, ela nos obriga a agir diferente, porque agindo daquela maneira a gente não pode mais. Então essa mudança, ela causa na pessoa um duelo interno. Ah, mas eu perdi, mas tá errado, eu fui injustiçado. Então, se você ficar atrás do injustiçamento, de se vitimizar naquela situação, a sua vida vai continuar passando. Quer você aceite ou não a perda, a sua vida vai continuar passando. E perder a vida, perder tempo na vida por conta de perdas que não estão no nosso controle, isso é um atraso de vida, isso é uma perda irreparável. Isso é uma perda, assim, lastimável. Então, se a gente começar a olhar por essa forma, não, tá, para um pouquinho, né? Tá, tem razão, perdeu, o que eu vou fazer? Já foi, partir para outra, não é? É um pensamento altruísta que nós temos que desenvolver nesse momento, né? Aí, quando você lê assim, ganhamos quando perdemos. Então, agora já começa a ficar um pouco mais claro por que ganho quando eu perco. Porque você ganha uma experiência, você ganha amadurecimento, você ganha uma oportunidade de fazer diferente e de dar um passo a mais, dar um passo além. Você ganha essa oportunidade de se reinventar, né? Nós estamos vivendo um momento com tantas perdas, tanto perdas físicas de entes queridos, como perda de dinheiro, perda de emprego, perda de convívio social, perda de liberdade. E o que nós temos que fazer com essas perdas, né? Qual é o amadurecimento que nós podemos tirar, né? E sair quando isso tudo acabar? Qual é o amadurecimento que eu vou ter conseguido durante essa quarentena ou durante a minha vida? Citei a quarentena porque é o momento que nós estamos vivendo, mas na nossa vida mesmo. Nossa vida não se resume só na quarentena. Nós temos uma vida aqui antes quarentena e também nós temos uma vida depois de quarentena. Então, vamos, né, pensar um pouco melhor nessa parte. Então, eu andei dando umas pesquisadas e assim, para facilitar o nosso entendimento e ajudar um pouco a gente não ficar estagnado nesse tipo de perda, em qualquer tipo de perda que a gente esteja vivendo, eu pesquisei algumas coisas que eu achei uns tópicos interessantes que eu gostaria de ler para vocês. Primeiro, tudo na vida é indiscutivelmente passageiro. Isso aí ninguém pode discutir. Tudo passa. Tudo é passageiro. Ponto. Que já temos nossa primeira perda desde que nós saímos lá da barriga da nossa mãe, como eu falei no começo. Desde aquele útero ali, quentinho, bonitinho, que a gente sai para fora, nós já estamos perdendo. Que estamos nesse mundo totalmente por nossa conta. Ninguém tem responsabilidade com a nossa felicidade, com a nossa vida. Estamos por nossa conta. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida é por nossa conta. Quer elas serem acertadas ou erradas, não interessa. Mesmo quando a gente erra, a gente está tentando acertar. Então é por nossa conta.
que mesmo aquela pessoa mais perfeita do mundo, aquela pessoa inteligente, culta, calma, tranquila, aquele sonho de pessoa que a gente olha e fala, puxa, eu queria ser igual àquela pessoa, por mais qualidades que ela tenha, mesmo assim, ela não tem a certeza que ela vai casar, que ela vai ter filhos, que ela vai ter uma vida perfeita e feliz. Ninguém tem certeza de nada. Todos nós passamos por perdas. Que o amor dos nossos pais não é somente nosso. Aceita. Que os nossos pais vão nos deixar e que nós também vamos deixar os nossos pais. Isso é o crescimento, isso é o amadurecimento. Entender, isso é muito importante, que tanto nós como os outros temos dentro de nós o bem e o mal. Nós temos o amor e o ódio. Todo mundo carrega isso. Ninguém é santo, né? Se nós fôssemos santos, nós não estaríamos vivendo aqui nesse planeta. Então, todos nós temos esse defeito. Então, fica mais fácil a gente ver até que ponto vale a pena sofrer por perdas. Desculpa. Que mesmo quem acredita em Deus, que tem aquela fé inabalável, aquela fé fervorosa, que vai na religião, que vai na igreja, que vai no templo, que segue semanalmente a sua religião, essa pessoa também vai passar por perdas. Só que com um diferencial. Essa pessoa vai passar pelas perdas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais apegada à fé dela. Então ela vai passar pela perda de uma maneira diferente, não mais fácil, desculpa, de uma maneira diferente. Que saudade significa coisa boa, significa que você viveu uma coisa muito legal. Não significa que você perdeu algo, mas sim que você viveu algo muito legal. Que é impossível, gente, é impossível assegurar, dar certeza para aquelas pessoas que a gente ama, que elas não vão sofrer na vida, que elas vão estar sempre protegidas, que elas não vão ter nenhum tipo de perda. Nós não podemos prometer isso para ninguém. Então, você olha, quando você vê tudo isso, você vê que todos nós sofremos quando perdemos. Ninguém está preparado para perda. Ah, não, eu tenho que me preparar para perda. Não, só de pensar em perda a gente já começa a sofrer. Nós não temos que estar pronto para as perdas, nós não temos que aceitar as perdas, de jeito algum. Se você está passando por uma perda e aquilo está te fazendo sofrer, você tem que viver o luto da perda. Você tem que, se necessário, chorar por aquela perda, entristecer, ficar um pouco mais isolado, mas ao mesmo tempo, quando passar tudo aquilo ali, aquela dor maior, quando ela começar a ficar mais amena, começar a raciocinar tudo que aquela perda está trazendo para você, todo o conhecimento que aquele momento pode te dar, para você conseguir dar um próximo passo, que é reagir, porque a perda ela já existiu, então você tem que reagir a partir dela, não ficar remoendo, tentando remoer que você tinha que ter feito diferente, não aconteceu. Então, não gastar energia com o problema, mas sim com a solução do problema, com a reação, né? Dispensar sua energia, como eu vou reagir a essa perda, como eu vou lidar com essa perda e que proveito eu posso tirar disso que eu estou perdendo. Então, depois que passada essa fase toda, essa reação, vamos começar a tentar ver o lado bom da perda, né? Que é difícil, uma fase difícil, mas se você começar a interiorizar, você vai entender que todo tipo de perda, ela tira você da zona de conforto, ela te obriga a tomar decisões, ela te obriga a amadurecer, ela te obriga a buscar novos caminhos, novos conhecimentos, novas formas de pensar, porque senão você vai ficar frustrado naquela perda, né? Então, para você não ficar parado numa perda, você é obrigado a se mexer, você é obrigado a dar energia para sua vida, a dar energia para esse ciclo que está passando. Então, a perda, ela tem um significado muito, mas muito, muito importante para a gente. Então, se a gente for pensar que a perda nos faz repensar no nosso modo de vida, ela faz repensar, ela faz até a gente tirar da gaveta aqueles sonhos que a gente deixou quietinho lá no passado,
Puxa vida, né? Agora eu vou ser obrigado, eu tenho que procurar alguma outra coisa. Busca aquele sonho que ficou para trás, busca esse novo horizonte. Isso, é para isso que existem as perdas. Então agora a gente começa a entender por que as perdas são necessárias, né? As perdas, ela nos obriga, elas nos impulsionam. A vida é maravilhosa, incansável, nos dá uma nova chance a cada dia. Portanto, reaja, coloque energia na sua vida, coloque energia na sua cabeça, no seu conhecimento, busque novas alternativas. É para isso que existe a perda. Reflita sobre os aprendizados que aquela perda trouxe para você. Busque novos horizontes, como eu já falei. Lembre-se, cada dia é um novo dia e o mundo é todo nosso. O mundo está aí esperando a gente. Cada vez, cada ano, nós estamos no mundo de uma forma diferente, nós vemos o mundo de uma forma diferente, mas ele continua sendo nosso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de alguém que sofre por algum tipo de perda, que isso vai ajudar, por favor, compartilhe. Serei eternamente grata a todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês têm mais alguma questão, dúvida, algum comentário, por favor, pode deixar. Será bem-vindo para mim, tá ok? E espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, uma semana abençoada. Que Deus esteja dentro do coração de cada um de vocês, dando força, amparando, iluminando a cabecinha de cada um, para que vocês consigam reagir a todo esse tipo de perda que é possível, tá? Para vocês possam reagir a todo esse tipo de perda que alguém aí possa estar passando, tá bom? Um grande abraço a todos. Namastê.